Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Natália Engel, professora de Patchwork, e hoje eu trouxe um bloco aqui que eu vou mostrar para vocês como montar. É um bloco tão diferente das coisas que eu costumo dar aqui no canal, só que ele é super simples e super fácil de montar e rápido também. Então, bora lá pro vídeo? Para construir esse bloco, você vai precisar de um tecido de fundo, que aqui no meu caso é esse neutro, esse beijinho bem clarinho, 4 cores aqui principais e uma quinta cor, que vai ser assim bem pouquinho que vai gastar dela, que no meu caso esse amarelo floral, tá? Então agora eu vou passar a quantidade dos cortes e tamanhos de cada uma das cores. Vocês vão perceber ao final que essas 4 cores principais aqui, as quantidades e as medidas se repetem para cada uma das cores. Porém, como tem muitas pessoas que me assistem, que falam outros idiomas, eu vou citar um por um rapidamente, vai aparecer embaixo na tela o tamanho e a quantidade, tá bom? Então, bora lá! Vou começar aqui pelo tecido neutro. São 8 quadrados de 12,5 por 12,5. Aqui desse amarelinho, são 4 quadrados de 6,5 por 6,5. Agora aqui, vou começar por esse ferrugem. Aqui é um quadrado de 6,5 por 6,5, um retângulo de 6,5 por 11,5 e 2 quadrados de 12,5 por 12,5. Aqui, 2 quadrados de 12,5 por 12,5, um retângulo de 6,5 por 11,5 e um quadrado de 6,5 por 6,5. Aqui do caramelo, um quadrado de 6,5 por 6,5, um retângulo de 6,5 por 11,5 e 2 quadrados de 12,5 por 12,5. Aqui do marrom, 2 quadrados de 12,5 por 12,5, um retângulo de 6,5 por 11,5 e um quadrado de 6,5 por 6,5, certo? Margem de costura que eu estou usando é de 0,75. Então, vamos lá. O que eu fiz para começar a montar esse bloco? Em todos esses neutros, eu já tracei a diagonal em todos eles. Então, vamos separar aqui e eu vou começar montando, usando esses quadrados do neutro e esses aqui dos coloridos. Já estava tirando errado, mas vamos lá. O que eu vou fazer? Sempre vou pegar um do colorido e um do neutro e vai dar a quantidade certinha, certo? Colocar direito com direito, alinhar tudo bem direitinho e passar 2 costuras, uma de cá e a outra de cá, em todos esses coloridos, juntamente com um colorido e um neutro, certo? E fazer o mesmo processo. Então, eu vou organizar todos aqui para já levar para a máquina já organizadinho. Tudo arrumadinho, né? Em outro vídeo eu já dei essa dica de fazer a costura em série, né? E agora eu regulo aqui o meu pezinho de máquina e vou fazer as 2 costuras. Primeiro faço tudo de um lado só e depois venho fazendo do outro lado. Já coloquei os alfinetes para nada sair do lugar. Muito importante, no patchwork a gente não faz retrocesso
nas peças, nem no início e nem no final. Então, essa costura em série aqui, por isso que ela facilita, a gente já vem direto com a máquina, não tem essa questão de fazer retrocesso, tá? Por quê? Porque a costura no patchwork, ela tem que ser bem precisa. Quando a gente faz retrocesso, pode ser que desloque um pouquinho, e aí pode dar uma diferença na hora da montagem do seu bloco. Para a costura não desmanchar, a gente regula o ponto em um ponto assim, nem muito miúdo, também não grande. Por quê? Não pode ser muito miúdo. Se você precisar de desmanchar uma costura que saiu torta, ele muito miúdo, ele vai te dificultar muito. E se você fizer muito grande, ele vai ficar desmanchando à toa, já que no patchwork a gente não tem retrocesso, certo? Nem no início, nem no final. Então, olha lá. Vou puxar aqui um pouquinho para que você veja, ó, o tamanho do ponto. Eu normalmente, nessas máquinas domésticas, eu costumo regular o comprimento do ponto, eu ponho no 2, que para mim, ó, dá esse tamanho aqui que tá muito bom. Não é nem grande nem pequeno. Tá mais para pequeno do que para grande, tá? Então, isso aqui é que vai fazer essa regulagem de ponto, de comprimento de ponto, é que vai fazer com que o seu trabalho não fique desmanchando, tá? Então, não há necessidade na montagem das partes em patchwork de dar retrocesso. Então, agora eu vou continuar aqui minha costura em série. Terminei tudo de um lado, agora eu pego esse cordão que se formou, ó, viro e aí começo a costurar, a passar a costura do outro lado. Mesma coisa, mesmo processo. Tudo costurado, agora eu vou levar lá para a mesa e vou recortar tudo aqui ao meio. Tudo costurado, né? Agora eu retiro os alfinetes de cada um deles, aqui eu vou mostrar só em um. Já retirei os alfinetes e agora eu vou cortar bem em cima da diagonal. Esse corte aqui não precisa ser com o cortador conforme eu estou fazendo aqui. É que para mim aqui agora eu deixei minha tesoura longe e para mim tá mais fácil o cortador mais próximo aqui de mim. E agora eu abro, bato a ferro, sempre tombando a costura para o lado do mais escuro, tá? Porque assim não fica sombreado aqui. Você pode tombar a costura toda para um lado só. Então eu vou fazer isso em todos eles. Tudo recortado e passado, agora reserva por um instante essas peças. Aqui agora eu vou pegar todos os 4 quadradinhos, daqueles menores de 6,5 por 6,5.
de cada uma dessas cores principais, dessas 4, né? E vou pegar os 4 quadradinhos, no meu caso desse amarelinho, né? Que são 4 dele. Para cada um amarelinho, eu vou costurar com um colorido, certo? Vou fazer 4 joguinhos. Desse jeito aqui, passar uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Prontinho, costuras feitas. Agora eu organizei aqui de um jeito que eu quero mostrar para vocês o pulo do gato para construir corretamente este bloco. Vocês estão notando que aqui eu posicionei à sua esquerda aí essas 2 peças com o amarelinho para fora, para cá, certo? Mesma coisa esse de cá, mas se você, ó, colocar uma perto da outra, eles invertem, certo? O amarelinho fica aqui para sua esquerda, aqui o amarelinho está para sua direita, tá? Então, por que que essas 2 eu coloquei com o amarelinho aí para sua esquerda e essas 2 eu coloquei com o amarelinho aí para sua direita? Porque é o seguinte, sempre que você for montar esse bloco, 2 você tem que pôr nessa posição, com essa parte amarela para a esquerda e as outras 2 para a direita. E mais, aqui, como eu quero definir a posição de cada uma das cores dentro do bloco, eu quis fazer assim, olha só, eu vou querer que o marrom e o caramelo, que eles fiquem assim, ó, de bico, na diagonal, entre eles, na hora da montagem do bloco. Vocês vão entender bem isso que eu tô falando ali na frente, mas por enquanto grava só isso. Então, se eu quero que elas se encontrem assim, ó, na diagonal, eu tenho que montá-las da mesma forma. Mesma coisa essas outras 2 cores aqui, tá bom? Então, guarda bem isso. Ali na frente, na hora que a gente for montar o bloco, as partes em si, daqui um pouquinho, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando para vocês. E aí, você na hora de escolher aí a posição das cores do seu bloco, você dá um retrocesso aqui no vídeo e vê como que eu fiz depois que você vê o meu bloco pronto, tá bom? Como que eu fiz para posicionar as cores. Ah, Natália, não me importo com a questão do posicionamento das cores, saia do jeito que sair. Tudo bem, só que da mesma forma, 2 peças você tem que pôr. Aqui no caso eu tô falando só amarelinho porque é a cor que eu tô usando aqui. 2 peças você tem que colocar o amarelinho à esquerda e outras 2 à direita, senão não dá certo, tá bom? Então vamos lá. Agora o que é fazer? Olha só, já posicionei, agora é só colocar aqui, ó. Esse joguinho não tá com o ferrugem, aqui eu vou costurar aquele retângulo do ferrugem. Então, é só passar uma costura aqui. Aqui é o vinho, muito bem. Aqui eu vou costurar o retângulo do vinho. Olha só, são 4 partes diferentes que eu tô montando aqui. Aqui é o marrom, vou costurar o retângulo do marrom. Aqui é o caramelo, vou costurar o retângulo do caramelo, certo? Notaram outra coisa? Sempre coloquei os retângulos na mesma posição para todos eles. Aí, para você tá enxergando todos os retângulos do lado de cima dessas peças. Isso também é muito importante, ok? Então, agora é só tombar aqui, ó, levar para a máquina e fazer a costura. Prontinha lá, todos os retângulos costurados, todos posicionados, olha, do lado de cima das peças. Muito bem, isso aqui, essas 4 partes, serão o centro do bloco. O centro do bloco vai ser assim. Só que agora eu tenho que organizar de tal maneira que os quadradinhos amarelos fiquem sempre para fora, fiquem aqui nos bicos desse quadrado que vai se formar ao juntar essas
essas 4 partes. Então, olha só, esses 2 aqui, eles já estão com o quadradinho amarelo para fora, não tá? Esses 2 aqui não, então agora é só eu inverter, olha aqui, esse vem para cá e esse vem para cá. Lembra o que eu falei para vocês do negócio, do posicionamento das cores? Eu não falei que eu queria que o marrom e o caramelo ficassem, ó, na diagonal um com o outro? Então, ó, caramelo, marrom, ferrugem e vinho. Por isso que eu falei. Então, se você aquela hora não entendeu, onde eu expliquei que você poderia escolher o lugar das suas cores, é só você voltar um pouquinho no vídeo que você agora vai entender certinho do que eu estava falando ali atrás agora há pouco, tá bom? O patchwork é assim, gente. Para quem sabe mesmo, entende, a gente escolhe o tamanho do trabalho, do jeito que a gente quer fazer, a gente calcula do tamanho que a gente quer fazer e a gente escolhe do jeito que a gente quer fazer. Como aqui. Eu primeiro costurei, mas achei que não estava legal. Eu falei assim, não vou escolher lugar das cores não. Tanto que eu desmanchei. Falei, não, eu quero que o marrom fique de bico aqui com caramelo e quero que o ferrugem fique de bico aqui com vinho. Pronto, fui lá, posicionei as peças do jeito que tem que ser e ensinei para vocês, tá bom? Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente saber mesmo patchwork, porque assim a gente faz do jeito que a gente quer, tá bom? Então, muito bem, aqui já tá o centro do meu bloco. Agora eu pego aqui aquelas partes que eu já tinha costurado lá no início e já tinha recortado, né? Então, vamos supor, desse caramelo aqui, eu fiquei com 4 partes iguaizinhas a essa. Eu vou tirar uma, vou separar, porque uma aqui a gente não vai usar para esse trabalho. A gente vai usar apenas 3. Então, tá. Aqui não tá a parte caramelo? Tá. Então, eu vou colocar todos os caramelos aqui, ó. Tudo voltado dessa maneira. Olha como tem que formar, certo? Posicionamento das diagonais aqui. Aqui é o laranja. Vou pegar os quadradinhos do laranja, que eu tenho 4, vou tirar um, guardar para um outro trabalho e posicionar todos os ferrugem, né? Não é bem laranja, todos aqui, ó. Certo? Até vou afastar um pouquinho a câmera para que vocês consigam visualizar bem aqui o marrom e o vinho. Aqui o vinho. Peguei as 4 partes, separo uma, guardo e posiciono as peças aqui. E agora, por último, o marrom. Separo uma, deixei para lá, coloco aqui, ó. Pronto. Agora é só costurar em carreiras, né? Então, primeiro eu costuro entre as partes, certo? Costuro aqui, 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 formei uma carreira, depois eu venho costuro aqui, aqui e aqui, formei a segunda, aqui, aqui e aqui, formei a terceira, aqui, aqui e aqui, formei a quarta. Formei cada uma das carreiras, aí eu venho e costuro tudo entre carreiras. E aqui está o bloco prontinho, costurado. Dei uma passada de leve para que vocês pudessem ver certinho o bloco. E olha aqui a questão das cores que eu havia comentado com vocês. Eu quis o marrom e o caramelo nessa posição, vinho
e ferrugem nessa outra posição. Poderia ter feito com 2 cores apenas? Poderia. Assim, ó. Se eu quisesse fazer tudo em ferrugem e vinho, então eu colocaria ferrugem e ferrugem, vinho e vinho. Poderia também, né? E aí entraria com a terceira cor, que são esses quadradinhos que são todos iguais. E, lógico, o tecido de fundo. Então, tá aí, sugestão de hoje. Lembrando que sobraram partes deste bloco, certo? Olha, ó, sobrou um quadradinho desse, do marrom, do vinho, um do ferrugem e um do caramelo. Isso aqui eu posso juntar, formar um catavento colorido, enfim, posso fazer várias coisas com esses quadradinhos. E aí está, este bloco está medindo nesse momento, porque ele ainda não recebeu as costuras, ele está medindo 41,5 por 41,5. Já é um bloco grande, né? Assim, já dá para fazer uma capa de almofada com esse bloco. E se você quiser aumentar ainda mais, você pode colocar bordas, pode até transformar em um centro de mesa. Fica muito bacana, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a produzirem muito patchwork, a passar o tempo de vocês de uma maneira bem leve, bem gostosa, né? Bem prazerosa, enfim, costurando muitas coisas bonitas para vocês, para sua casa, para dar de presente e até mesmo para vender, né? Então é isso, um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!